purgatório, o inferno são ideias medievais, é porque a mentalidade coletiva sobre o que é o inferno, sobre o que é o purgatório e o arrebatamento, por exemplo, elas estão sendo, o chão está sendo consolidado mesmo, definido no contexto de período medieval, mas não significa dizer que você não encontra elementos, tá, no contexto de antiguidade tardia, como é o caso do texto do Agostinho de Hipona. Uma ideia que eu acho que ela é mais interessante se pensar como algo da Idade Média é, por exemplo, o purgatório, o inferno. Então, o purgatório, o inferno, a dimensão que a gente tem hoje dessas crenças, elas são extremamente medievais, elas são modeladas, elas são definidas, elas são construídas e fixadas dentro do imaginário ocidental dentro da Idade Média. Mas, por exemplo, não significa dizer que no contexto de antiguidade tardia não tem autores trabalhando com o purgatório, com a ideia do inferno, o que vai acontecer com a alma. Por exemplo, você tem ali no contexto do século III, mas sobretudo a partir de IV e V século, e tem um nome muito forte, muito específico nesse aspecto, que é o Agostinho de Hipona, que estabelece muito bem, fala muito sobre as crenças que vão se configurar na Idade Média, sobre o purgatório, sobre o inferno. Uma obra dele que deixa isso muito claro é o livro A Cidade de Deus. E ele, quando escreve A Cidade de Deus, ele escreve ali no momento em que os visigodos vão saquear Roma. E tem uma galera ali que vai entrar em desespero, vai falar assim, pô, como é que pode isso ter acontecido? Isso sinaliza, então, que a gente não deveria ter deixado o cristianismo se tornar religião oficial. Ou seja, isso só aconteceu, esse saque só aconteceu, essa invasão só aconteceu porque nós abandonamos a traditio, né, ou a tradição, as práticas religiosas, cultuais dos nossos antepassados. Então isso é um detalhe interessante, porque quando Agostinho de Hipona escreve A Cidade de Deus, é um momento em que o cristianismo, mesmo depois de ter sido tornado religião oficial do Império, tem gente ali batendo de frente, dizendo que está errado, que o cristianismo não pode ser a religião oficial do Império. Isso num processo já final do Império Romano, mas enfim, contexto de Império, ele vai dizer que certo é o Império Romano continuar politeísta, que o cristianismo é uma crença estrangeira, oriental, então tem todo um ambiente hostil ainda a esses cristãos. E o Agostinho de Hipona vai lá e escreve A Cidade de Deus. Ao escrever A Cidade de Deus, ele apresenta elementos muito claros sobre o que é a crença do purgatório, sobre qual é o desfecho das almas, se a alma vai ficar queimando lá toda a eternidade ou não vai. Ele estabelece muito disso. O Jacques Le Goff, que é um historiador medievalista, ele inclusive vai dizer, olha, o pai do purgatório é o Agostinho de Hipona. Só que assim, naquele momento, as ideias do Agostinho de Hipona, elas não tinham chão fértil para florescer, para se desenvolver. Então, foi necessário o advento do feudalismo, foi necessário o período carolíngio, para que a igreja tivesse, a igreja cristã, uma outra estrutura, e aí sim o purgatório, o inferno, que são ideias muito claras dentro da obra de Agostinho de Hipona, pudessem se desenvolver. E ele vai dizer, olha, muito do que os teólogos medievais vão dizer sobre o que é o inferno, sobre o que é o purgatório, estão presentes na fala, estão presentes nos textos, sobretudo Cidade de Deus, mas também outras obras do Agostinho de Hipona. Então, isso é um detalhe interessante. Essa ideia, então, do arrebatamento, você consegue localizar dentro dessa literatura da antiguidade tardia, no contexto de antiguidade. Eu, inclusive, falo um pouco nisso no livro Ressurreição, quando eu discuto o capítulo da ideia da ascensão de Jesus.
Então você consegue encontrar essas crenças, as origens dessa crença dentro do contexto de antiguidade tardia, antiguidade. Mas quando a gente fala do ponto de vista histórico que o purgatório, o inferno são ideias medievais, é porque a mentalidade coletiva sobre o que é o inferno, sobre o que é o purgatório e o arrebatamento, por exemplo, elas estão sendo, o chão está sendo consolidado mesmo, definido no contexto de período medieval, mas não significa dizer que você não encontra elementos, tá, no contexto de antiguidade tardia, como é o caso do texto do Agostinho de Hipona. Quantos de vocês ali já leram A Cidade de Deus, do Agostinho de Hipona? Sabiam que essa obra também está traduzida para o português? Então ela está disponível para vocês? Quer dizer, então, ao invés de vocês ficarem catando ali passagens na Bíblia, vai ler o Agostinho de Hipona. Vai ficar muito mais claro. Inclusive, se você ler primeiro A Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, e depois você pegar para assistir o da Rosa, seja o filme ou a série, na boa, vê a série, que eu acho a série fantástica e ela detalha muito melhor a obra do Humberto Eco. Você vai entender melhor essa mentalidade medieval, essa ideia do inferno, do purgatório, como controle social, em que você vive numa estrutura em que você tem que pagar não só para garantir a salvação da tua alma, mas também da alma do teu parente, do teu amigo, enfim. Esse momento também que vai ter as origens dos relatos de aparições, então um familiar, um fantasma lá aparece para dizer, se corrige aí, porque senão o teu caminho vai ser muito ruim, vai ser igual o meu, ou pedir para que parente, então, faça uma oração, pague então tributos ali para que ele possa sair do purgatório. Essa mentalidade medieval. Mas por quê? Porque a igreja medieval, ela já tinha uma outra estrutura, ela já estava muito mais consolidada de vista de poder, de autoridade, do que no momento em que o Agostinho de Hipona escreve. E aí, eu acho que vale a pena, inclusive já passou aqui no Boteco também, vocês lerem o livro A Igreja Medieval, Andrew Rust, né, que é um historiador medievalista.